Olá, imprensa caicoense, amigo Marcos Dantas, demais jornalistas e repórteres que aqui estão. É uma maneira de a gente não concordar e não dizer que a gente fez algum tipo de manobra errônea de acordo com o nosso regimento. Então a gente foi orientado juridicamente também que, por ter cumprido o regimento, a gente não deveria participar dessa decisão. Eu acredito que foi até uma interferência externa em outro poder, quando eu falei da tripartição dos poderes, que não deve acontecer. Os poderes são autônomos, independentes, mas harmônicos. Então isso não é bom para um poder, o judiciário interferir no legislativo, o legislativo interferir no executivo e vice-versa. Então a gente seguiu sim o regimento interno nos seus artigos 14 e seguintes, o artigo 8º e o artigo 12 da lei orgânica, onde a decisão judicial diz que ele entende que o artigo 8º do regimento interno, que dá continuidade à eleição da mesa diretora com o quórum mínimo, que é 7 membros, e a gente utilizou, o juiz disse que só no entendimento dele, que só serve para o primeiro e segundo período legislativo. Ele acredita na oposição dele, a decisão dele, o judiciário tem essa soberania, independência, que no terceiro e quarto período legislativo se utilize o artigo 15. Mas o nosso regimento, ele tem várias dubicidades. E tendo dubicidade, o 258 é claro, quando diz que, tendo dubicidade sendo evocado, o presidente tem, inclusive, força de precedente para decidir. E foi assim que o vereador Daidiniz fez, foi assim que foi o único artigo que foi evocado naquele dia, foi o artigo 8º, e a gente entende que cumpriu rigorosamente, fielmente, o nosso regimento interno e a lei orgânica do município de Caicó. Odair, como unir a Câmara de Caicó em prol da população caicoense com uma divisão total, que está clara aqui para a imprensa e principalmente para a população, uma Câmara totalmente dividida em 2 grupos? Essa pergunta realmente teria que estar os 15 vereadores, eu mesmo já como presidente até o final de 2018, já conclamei que as disputas internas é salutar, mas desde que seja uma disputa leal, uma disputa saudável, sem agressões, e o que a gente vê aí em grupos de WhatsApp, assessores de outros vereadores brigando entre si, e eu não vou entrar nesse nível baixo, realmente Caicó está perdendo com essa desunião, porque os 15 vereadores representam a população de quase 70 mil habitantes. E a maioria da Câmara do Vereador de Caicó está preocupada realmente no poder. Foi assim com o prefeito, é assim com o outro prefeito, e Odair Diniz foi o primeiro a tomar postura de independência, e serei independente porque eu tenho um compromisso apenas com a cidade de Caicó. Presidente Odair, a eleição não acontece para a nova mesa diretora, mas houve um recurso ao Tribunal de Justiça do Estado. Como é que fica essa situação? Vai aguardar esse recurso, por acaso se chegar essa situação? Essa mesa diretora atual eleita fica destituída? Como é esse caso que vai acontecer aqui em Caicó? Se o nosso recurso for julgado procedente pelo Tribunal de Justiça, inclusive sairá das mãos do presidente do Tribunal de Justiça, essa eleição de hoje não valerá nada. Prevalecerá a eleição de Mara Costa, porque será reformulada uma decisão de primeira instância. O nosso ordenamento jurídico, graças a Deus, tem esse duplo grau de jurisdição, então a gente tem o direito de recorrer, recorremos e acreditamos que será procedente em prol da nossa lisura e do regimento interno da Casa, da lei orgânica do município de Caicó, que foi cumprido à risca fielmente. Odair, vamos falar sobre prazos então, né? Vai acontecer a eleição, o próximo biênio começa praticamente depois de amanhã. E qual será o prazo para que a Justiça analise aí esse recurso e dê uma resposta definitiva? Eu não posso estipular esse prazo, né? Seria uma ousadia muito grande. Mas eu acredito que daqui para o início do ano deverá sair. Por exemplo, se dia 1º Zé Filho pode tomar posse como presidente, dia 2 sai a decisão para assumir. É uma coisa totalmente natural, porque é o duplo grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça é superior, e se for procedente, que acredito eu que será procedente, porque nós cumprimos a risca, se a justiça for feita, seguir a risca o regimento, o artigo 14 seguinte, o artigo 8º e seus parágrafos seguintes, e o artigo 12 da lei orgânica, a gente não cometeu nenhum ato infracionário e muito menos deixamos de cumprir o regimento interno. Aí, o nome de Zé Filho que foi colocado não foi suficiente para unir os vereadores? Não foi suficiente, porque nós fizemos uma eleição com outro grupo. Isso não quer dizer que a gente vai unir a Zé Filho, que a gente, na hora que eu fosse assumir, dizer que Zé Filho tinha que se eleger presidente da Câmara ou outro colega, eu estaria, se a própria Mara, do grupo de Mara, tivesse aí outro candidato a vereador, eu iria me retirar. Se fosse Rangel, eu me retiraria, se fosse Ivanildo, me retiraria, doutor Júlio, Maria Cleide, enfim, o ex-vereador Lobão, que votou no grupo, eu me retiraria. Por quê? Porque
eu entendo que eu cumpri o regimento interno e o próprio juiz diz lá que realmente, quando ele diz que o artigo 8º poderá ser usado, segundo ele, no primeiro e segundo período legislativo e no terceiro e quarto, o 15, ele próprio criou uma dubicidade. Por que a eleição? Que diferença tem a eleição de 1º de janeiro de 2017 para a eleição de março de 2018 que foi feita nesta casa? Então a retirada do G6 é a prova de que vocês não irão aceitar o resultado da eleição do Zé Filho. Não, nós iremos aceitar se o recurso não for procedente. Como é que vocês aceitam se vocês se retiram da sessão? Assim, por exemplo, para que fique bem claro daí, vocês não irão reconhecer a vitória do Zé Filho? Não, não estou dizendo isso. A gente está dizendo que a gente está com recurso numa instância superior que poderá ser julgado procedente e o próprio Zé Filho falou na tribuna que seja Mara, que seja Zé Filho, eu espero que em 2019 a gente marchamos unidos. Então, se Zé Filho dia primeiro assumir a Câmara, com certeza Zé Filho será o presidente da casa. Se for Mara, será Mara. Houve em algum momento uma conversa com os 15 vereadores em busca de um consenso? Não houve. Não houve consenso. É tanto que essa eleição, esse rompimento do G10, que quando o G8 excluiu Odair e Mara, pela presidência da Câmara, nós tivemos a reunião antes da eleição de março, entre os 10 vereadores e fomos excluídos. O vereador Odair Diniz foi excluído do G10, a vereadora Mara Costa, e eles ficaram G8. Eu não sei por qual motivo, a gente vinha trabalhando conjunto, mas independente disso, quem assumir dia primeiro será o presidente. Jamais eu irei contestar. A gente entrou com recurso para que seja reconhecida a vitória da vereadora Mara Costa, porque a gente entende que cumpriu o regimento à risca. Então, se o recurso for julgado improcedente, com certeza nós teremos que aceitar e eu reconhecerei já de público o vereador Zé Filho como presidente. Mas enquanto nós tivemos esse recurso, não foi julgado, nós temos realmente a possibilidade real de Mara realmente voltar a ser a presidente da Câmara de Caicó. Com certeza o grupo lá vai ter que reconhecer também a vereadora Mara Costa, presidente da Câmara. Presidente Odair, na sessão da Câmara teve tribuna livre, até teve a participação de cidadãos falando, reclamando até do Poder Legislativo, de divisões que acontecem, brigas pelo poder. Nas últimas horas em Caicó, trouxe à tona vários assuntos, por exemplo, de denúncias graves até, envolvendo vereadores, colegas vereadores. Qual a posição da Câmara em relação às denúncias que foram apresentadas nas últimas horas em Caicó, envolvendo até um atestado médico falso? O presidente da Câmara não poderia se omitir. Nós já encaminhamos o vereador Alisson para a Comissão de Ética, a vereadora Maria Cleide irá ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, já está agendado para segunda-feira. Então a gente vai fazer o que tem que ser feito. Com relação ao cidadão que participará da Tribuna Livre, eu concordo. Por exemplo, pela primeira vez na história da Casa de Caicó, da cidade de Caicó, do nosso município, uma lei orçamentária anual não veio para votação para fazer o orçamento participativo, os ajustes, as emendas impositivas dos vereadores, que ajudam o carnaval, ajudam as instituições, principalmente a Capam, a PAI e as aldeias, e o abrigo, Pedro Gurgel. Então a gente realmente está, o colega Rangel foi feliz, isso foi uma manobra orquestrada, maquiavelmente, para prejudicar o município de Caicó. Quem será prejudicado, Luciano, ouvintes, Marcos Dantas, será a população de Caicó. Não se enganem, a Câmara não foi omissa. O prefeito Batata foi afastado porque as denúncias começaram pela Câmara. O prefeito Marcos também vai ter várias fiscalizações. É assim que o vereador Odair Diniz e a maioria da Câmara age. Mas, infelizmente, essa disputa pelo poder na Câmara dividiu esse grupo e muitos não jogam, não disputam com lealdade. Odair, presidente, só para esclarecer, quer dizer então que o prefeito Marcos Moiose não enviou para a Câmara o orçamento de 2019, ou seja, independente dele permanecer ou não na prefeitura, nós não teremos orçamento para 2019? Exatamente, Marcos, ouvintes, isso se foi orquestrado, o colega Rangel, quero acreditar mais na palavra do colega Rangel, isso foi pensado, orquestrado, maquiavelmente, para que prejudique somente a população de Caicó. Na hora que não tiver um benefício num bairro, na saúde, uma obra, uma lâmpada, vão dizer, não, porque o orçamento não foi votado. Então a população de Caicó, fique atenta que a Câmara de Caicó cobrou, eu tive sexta-feira com o prefeito pessoalmente, em exercício marco, cobrei, hoje eu oficializei, lá no protocolo e no gabinete do prefeito, dizendo que nós íamos entrar em recesso e não recebemos nenhuma resposta, justificando, dizendo porque não veio a lua. Então isso foi um projeto orquestrado e vai prejudicar somente a população de Caicó, principalmente os mais humildes. Presidente Odair, uma outra pergunta na minha parte.
também envolvendo o prefeito em exercício Marcos do Manhoso. Ele foi convocado pela Câmara para trazer explicações sobre aquela questão do famoso rombo, né? De recursos a pagar, de restos a pagar, por parte da gestão anterior do prefeito afastado Batata. Ele ficou de convocado, não apareceu ainda. Como é que vai ser a situação? Até porque em reunião extraordinária tem que ser autoconvocada a Câmara. Eu acredito, salvo engano, não vou responder de imediato agora, nem afirmar, mas da improbidade administrativa. O secretário ele tem 15 dias para escolher a data, para vir prestar contas quando é convocado pela casa. E foi aprovado por todos os pares. O prefeito já é diferente, a Câmara é quem marca o dia. Então nós marcamos para o dia 10, foi segunda-feira, marcamos para quinta-feira, amanhã, dia 13, e o prefeito mandou uma resposta dizendo que estaria acompanhando a equipe de transição da governadora Fátima. Ele vai assumir pasta no governo ou vai gerir Caicó? Então, realmente, isso de alta improbidade. Eu espero que os vereadores, os 15, o G8 com o G6, se unam em prol de Caicó e cobre do Executivo as suas prerrogativas. Use a força do Legislativo para forçar o prefeito vir aqui prestar as declarações, porque essa declaração de prestação de conta de restos apegados de quase 18 milhões que tentaram jogar a Câmara contra a população não será desse jeito. Então é fugindo do debate, mas terão que vir à casa das explicações necessárias. Para encerrar também de minha parte, se eu tiver equivocado, você pode me corrigir, tem um projeto adormecido aqui na Câmara de Caicó que parece que voltava aí às contas de Roberto Germano com relação a 2004, inclusive contas essas reprovadas pelo Tribunal de Contas, ou seja, se a Câmara Municipal de Caicó ela mantiver aí essa condenação, Roberto estaria inelegível. Por que depois de tanto tempo esse projeto agora volta à tona? Os próprios colegas pediram que no período eleitoral, para não dizer que seria um proselitismo político, deixasse para depois da eleição. Inclusive tem também as de 2003 e nós fomos notificados agora, a Câmara de Caicó foi notificada que as contas do prefeito Roberto de 2013 foi também desaprovada. Então, com certeza, deveremos deliberar em 2003, 2013 e assim tantas outras que vierem, porque a gente realmente não estava colocando para debaixo do tapete. Eram outras obrigações que estavam na frente, mas a gente já tinha acertado, já que após a campanha nós iríamos colocar essas contas do prefeito para andar.